partir do pão. Em graça, em amor, na alegria do Senhor, levaremos teu nome, Jesus. Juntos em comunhão, juntos no partir do pão. Em graça, em amor, na alegria do Senhor, levaremos teu nome, Jesus. Teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Oh, 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 Juntos em comunhão, juntos no partir do pão. Em graça, em amor, na alegria do Senhor, Levaremos teu nome, Jesus. teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. Oh, 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 teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos, teu nome, Jesus, será louvado. És o caminho, a verdade, és a vida. Erguemos as mãos em adoração. Vamos juntos seu nome proclamar. É com alegria que nós estamos nesta manhã de domingo, um sol brilhando, não é? É gostoso demais, não é? Quando nós levantamos e percebemos o amor de Deus também sendo revelado na natureza. Num momento tão difícil que estamos vivendo, o Senhor demonstra o seu amor, a sua graça e o seu cuidado sobre nós, também com este sol tão lindo.
que você possa ser bem-vindo a este momento de culto. O irmão que está aqui presente, nossos amigos, você que está em casa. Acabamos de ouvir essa música que nós devemos estar juntos proclamando a Jesus. Então, que você possa sentir-se abençoado neste domingo e juntos vamos proclamar do Senhor Jesus. Ainda mais nesse dia, não é? Um dia tão especial para os pais. Que Deus os abençoe. E nós temos um recadinho do pastor Almir para a igreja e do pastor Diego. Olá, igreja. Tenho a alegria de comunicar a conferência missionária que vai acontecer daqui uns dias. Antes, deixa eu parabenizar você, nos parabenizar como pais, que nesse domingo celebram mais um dia, alguns filhos não podendo abraçar seus pais, talvez uma atitude de grande amor. E eu desejo que todos os pais possam estar levando seus filhos a se apaixonarem cada vez mais por Deus e por todas as coisas de Deus. E logo mais os abraços vão surgir aí com muita vontade. Olá, irmãos da Igreja Batista em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Nós de Missões Mundiais estamos muito felizes de estar com vocês na Conferência Missionária, que será do dia 22 e 23 de agosto. Esse congresso, essa Conferência Missionária está aberta para as demais igrejas. Será uma conferência online. À tarde, 2h30 do dia 22, teremos um simpósio falando sobre a igreja perseguida, com vários missionários com experiência nesse assunto. À noite, às 7h30, teremos a participação da nossa missionária Carmen Lígia, que há décadas trabalha com a evangelização de crianças na América Latina. E domingo de manhã, o nosso diretor executivo, o pastor João Marcos, trará uma mensagem para os irmãos. Junto com esse vídeo você vai receber uma arte com a divulgação e ali vai ter mais detalhes de como você irá participar. Qualquer dúvida, você pode entrar comigo no número que está aqui no vídeo ou então com o pastor Almir, que desde já nós agradecemos por estar junto com vocês. Que Deus abençoe cada um e espero você no dia 22 e 23 de agosto, junto com a Igreja Batista Santa Rosa, em Rio Grande do Sul. Que Deus os abençoe. Até lá! Este momento especial que nós teremos nesse mês de agosto já estava planejado desde o ano passado, quando fizemos já o nosso calendário prévio de atividades e tinha a conferência missionária. Era para ser algo não virtual, né, online, mas com tudo isso que aconteceu, nós mantivemos como liderança da igreja esses 2 dias de conferência missionária e nós desejamos que toda a igreja possa estar acessando, tanto pelo Face, pelo YouTube, né, no sábado pelo Zoom, que vai ser um momento muito especial. E conforme a semana for caminhando, nós vamos estar postando nos grupos de WhatsApp da igreja, dos líderes, e para então você ser informado de tudo aquilo que vai poder participar naquele final de semana. Que Deus nos abençoe. E nós estamos aqui, vamos cantar que Ele é santo e Ele merece todo o nosso louvor, toda a glória. E nós precisamos reconhecer a santidade do Senhor. E nós reconhecemos a sua santidade e a nossa condição de pecador. Que Ele possa estar sempre presente, porque através de Jesus, Ele nos possibilitou entrarmos na sua presença. Eu gostaria que você, irmão, que estivesse aqui, pudesse ficar em pé para cantar esta canção. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã, entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno,
queremos agradecer e engrandecer o nome de Deus orando. E que Deus possa estar alcançando a todos os pais que estão aqui e os pais que estão em casa. Que o Santo Espírito toque em seus corações e que nós possamos estar sempre tendo Ele como referência em nossa vida. Vamos orar? Ó Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Grandioso e poderoso, Senhor, Tu és santo. E a Ti nos chegamos nessa manhã, Senhor, com o nosso coração, borbulhando e agradecidos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu nos cuida, Senhor, Tu nos abraça quando precisamos, Senhor. Tu estás nos segurando a todo momento. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia especial que podemos lembrar dos nossos pais, daqueles, Senhor, que estão conosco, daqueles que já deixaram, Senhor, que estão contigo, daqueles, ó Deus, que estão te buscando, Senhor. Esteja, Senhor, conosco em todos os momentos, porque esta é a tua promessa, tu estarias conosco até o final dos tempos, Senhor. Abençoa todos os pais, Senhor, que eles possam buscar em ti sabedoria e discernimento para viver dia a dia na tua presença. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço por esse momento, Senhor, de culto. Amém. Amém. Celebrai ao Senhor. A minha alegria é crer no bom Deus e sempre com Ele andar. Eu vivo pra Cristo, Ele vive em mim, e
Deus realmente é muito bom. Nós estamos com o nosso seminarista Charles. Que o Senhor possa usar a sua vida, irmão Charles, e que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor nesta manhã. Bom dia, igreja. Um feliz Dia dos Pais a todos aqueles que estão presentes, que são pais, também aqueles que nos assistem de forma online. E um grande privilégio podermos nos reunir aqui nesta manhã, podermos cultuar a Deus, louvá-lo e também, por meio da sua palavra, sermos edificados por Ele, para crescermos em graça e conhecimento de sua vontade. Gostaria de iniciar a mensagem orando com a igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de tê-lo como Pai, como o verdadeiro Pai. Que nesta manhã o Senhor possa nos conduzir por meio da Tua palavra, que é a autoridade nesta igreja, nas nossas vidas também, e que nós possamos aprender contigo, o verdadeiro e único Pai, possamos aprender qual é o caminho que nos leva até Ti, que nos mantenha atentos à Tua voz e que possamos Te ouvir nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. De homenagem aos pais, o tema da mensagem de hoje não poderia ser diferente, o verdadeiro Pai. E quando a gente começa a refletir sobre hoje, acho que muitos fizeram isso, eu fiz isso logo pela manhã, né? De repente gravam um áudio, ou escrevem um texto homenageando o seu papai, né? De forma carinhosa, engrandecê-lo e homenageá-lo nesse sentido. E a palavra pai, na verdade, tem justamente esse sentido, não é mesmo? De alguém que foi, como por aí dizem, o nosso herói, aquele que nos guiou, que nos protegeu, que nos deu o sustento necessário e nos capacitou a ter uma vida, né, que pudesse dar frutos e pudesse preparar o filho para a vida. Esse, em suma, deveria ou deve ser o sentido de pai. E as homenagens nos dias de hoje, muitas vezes, são nesse sentido. As lembranças que vêm são de pais, ou o filho se lembrando de um pai que realmente proveu aquilo que ele necessitava para ter uma vida adequada. Mas a realidade que nós vivemos, ela traz muitas outras realidades, né? O nosso mundo, ele é um mundo manchado pelo pecado, a palavra de Deus nos mostra isso, né? E as nossas vidas também são pautadas por essa realidade de uma natureza que é corrompida pelo pecado. E isso se reflete também no relacionamento do pai com o filho e dos filhos com os pais. Talvez muitos nessa manhã não tenham um pai para homenagear, né? Talvez não tenham conhecido seu pai. Talvez alguns casos mais graves sofreram até abuso do seu próprio pai. É uma realidade, infelizmente é uma realidade. Muitos nesta manhã pensam, poxa, meu pai poderia ter agido diferente comigo, né? Poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, de repente de uma outra forma. É uma realidade, uma dura realidade. É um mundo em que vivemos, onde os relacionamentos são manchados pelo pecado, e isso também acontece no relacionamento entre pai e filho. Há 15 anos atrás, o pastor Cláudio Waldorf, no período em que ele me mentoreava, ele me indicou um livro chamado Coração Selvagem. O autor dele é o John Eldredge, é um autor cristão, e eu trouxe ele como exemplo neste momento, porque esse é um livro desse autor que ele trata justamente disso, né? Da ferida que o pai impõe ao filho, né? Que faz ao coração do filho, essa ferida que no relacionamento o pai, muitas vezes sem querer, intencionalmente, às vezes intencionalmente, causa ao filho. Por quê? Porque todo filho busca no pai uma referência, né? Aquele a quem se espelha, e o filho naturalmente espera, isso faz parte da condição humana, que o pai lhe dê o que é necessário para que ele possa ter a sua vida de maneira adequada, emocionalmente, psicologicamente, socialmente. E muitas vezes o pai, por causa do pecado e de diversas situações, não conseguem dar essa bênção ao filho, né? Não conseguem preparar o filho de forma que ele possa enfrentar a vida sem as maiores dores. Por isso que esse
livro serviu muito para mim. Ele foi tema também da Conferência dos Homens, no ano passado, no Palavra da Vida. O pastor Daniel, da região de Porto Alegre, que deu a conferência e usou o livro como tema também, tratando nessa temática de pai, de relacionamento pai e filho. Por isso traz uma grande necessidade, né, nesta manhã. E é isso que nós queremos buscar na Palavra de Deus, e foi justamente a oração, no sentido de qual é o caminho, então, para encontrarmos o verdadeiro Pai e podermos receber isso que nós precisamos, essa cura do coração, essa cura de forma que possamos viver uma vida, então, plena, como Jesus disse que nós teríamos quando o encontrássemos, né? Como podemos ser curados no nosso relacionamento também com nossos pais, por meio do encontro com o verdadeiro Pai. E é com essa busca que eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Aqueles que têm a Bíblia digital podem fazê-lo também na versão NVI. Aqueles que, como eu, têm a Bíblia impressa, eu vou lê-la também, vou ler os textos na versão NVI. Vai ficar bem fácil de você acompanhar também de casa, né? Serão uma sequência de textos em João, onde nós faremos essa busca, esperando de Deus que Ele nos mostre o caminho para o verdadeiro Pai. O texto que eu quero iniciar nesta manhã está em João, capítulo 1, versículo 12 a 14, eu farei a leitura do texto da palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 a 14. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João, o escritor inspirado por Deus que escreveu o Evangelho de João, ele tem uma diferença muito grande dos outros evangelhos. São 4 os evangelhos encontrados no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos, que têm uma mesma linha, né, de visão. Porém, o Evangelho de João é bastante diferente. Se você for ler ele todo e também ler os outros evangelhos, você vai perceber que o Evangelho de João ele tem uma profundidade teológica muito maior. E a grande intenção de João ao escrever esse Evangelho é justamente exaltar, anunciar o Filho de Deus como Deus, né? E ele inicia o capítulo 1 dizendo justamente isso. Ele disse, olha, o verbo, a palavra, estava com Deus no princípio e era Deus. E ele vai dizer também que essa luz veio ao mundo, né, mas que essa palavra que estava com Deus, o Filho de Deus, ele também é Deus, né? E ele vai dizer que aqueles que o receberam, aqueles que o recebem, que creem nele, se tornam filhos de Deus, né? E João enfatiza muito isso, essa necessidade de que somente por Jesus, por receber o Filho de Deus, por crer no Filho de Deus, é que se torna-se, vai se dar o processo de nascer como Filho de Deus, não de forma carnal, mas espiritual. E ele enfatiza isso no versículo 14, ele vai dizer, olha, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, aquele Jesus de 2000 e tantos anos atrás, que viveu entre daquele contexto de período, aquele é a palavra, aquele Jesus, né? Esse é o Filho de Deus, a palavra que se fez carne. João enfatiza isso, não é? E esse caminho que ele começa a dar é no sentido de que há uma necessidade de encontrar o verdadeiro Pai e se tornar seu filho por meio de Jesus. Essa é a grande ideia que João começa a desenvolver e começa a colocar como parte central do seu evangelho. E na verdade, no nosso relacionamento com nossos pais, talvez muitos de nós receberam muitas coisas boas, né? Aliás, o pai tem esse grande propósito de dar ao filho condições de ter uma vida. Mas nenhum pai nesta terra, por melhor que seja, por mais que se esforce, ele pode mudar a condição eterna do seu filho, né? Um pai, ele não pode, um pai homem, né?
aqueles que são pais, eles não podem proporcionar isso ao filho, eles não podem mudar essa condição do filho de pecador e de se tornar filho de Deus. Isso não é dado a nenhum homem. E é por isso que João traz essa ideia de único caminho, e Jesus, a gente vai ver isso nos outros textos, ressalta isso também é confirmado pelo Pai. O fato de que Jesus é o Verbo que se encarnou e viveu entre nós, traz a ideia de que realmente Jesus é o único caminho para o verdadeiro Pai. E o outro texto, um pouquinho mais para frente, se você for acompanhar comigo, por gentileza, João capítulo 3, do versículo 36, o testemunho de João Batista, que é colocado aqui no Evangelho, ressalta, reafirma isso. O próprio João Batista vai dizer, olha, eu não sou a luz, mas eu sou testemunha, eu preparei o caminho daquele que o próprio Deus enviou para salvar o mundo. E em João capítulo 3, versículo 35, João Batista vai dizer assim, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então João Batista aqui no Evangelho de João, ele coloca a atitude que nós devemos ter de fé no Filho de Deus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, e essa necessidade de que somente esse é o caminho para o Pai, não há outro. E já começa com uma advertência, reparem comigo no final do versículo 36, que a palavra de Deus diz que quem rejeitar o Filho, quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então essa condição de fé no Filho de Deus, essa condição de fé, de receber a Jesus como o único caminho para o Pai, é uma realidade não só no fato de que isso muda a sua condição eterna, como se isso não acontecer também, ressalta aquilo que já existe. A ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que rejeita Jesus, aquele que rejeita o único caminho que Deus está colocando para chegar até o verdadeiro Pai, aquele que rejeita o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. A ideia aqui é essa. Enquanto eu preparava o sermão, eu tinha uma ideia, a mensagem, eu tinha uma ideia diferente de entregá-la nessa manhã. Eu achava que a ideia que eu tinha era de trazer uma mensagem onde eu pudesse mostrar o relacionamento de Jesus com o Pai. Mas é sempre interessante, e isso é muito importante, a dependência que a gente tem de Deus e do Espírito Santo nesses momentos, de realmente a gente acaba tendo que dizer e mostrar aquilo que a palavra de Deus quer falar ao nosso coração. E aqui ela toma uma outra direção. No texto do capítulo 5 de João, se você avançar um pouquinho na Bíblia, no versículo 19 a 23, nós vamos ver um confronto que começa a haver na época de Jesus. Agora Jesus presente na terra, e a descrição que começa a haver aqui, é de um embate do povo que era para receber, que era para crer em Jesus como Filho de Deus, mas agora começa a haver um embate entre essas pessoas. No capítulo 5, no contexto, Jesus realiza uma cura num tanque, que era um lugar no templo onde havia um tanque, as pessoas que eram aleijadas, paralíticas, ficavam ali, esperavam uma cura milagrosa por meio da água, e Jesus faz uma cura a um paralítico naquele contexto, e os judeus da época ficam escandalizados, olha, você não pode fazer isso no sábado, você não pode trabalhar no sábado, e o que Jesus vai nos dizer aqui no texto que nós vamos ler, é justamente que ele está imitando o Pai, nesse sentido de que ele olha para o Pai, faz a vontade do Pai, e ele está realizando a obra do Pai. Acompanhem comigo no versículo 19, capítulo 5, nós vamos ler até o 23. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai.
Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Aqui Jesus está dizendo aos judeus que estavam dizendo, olha, você está cometendo um grande erro. E Jesus disse, olha, na verdade não. O que eu estou fazendo aqui é imitar o Pai. E a pergunta que eu acabo me fazendo é, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus? Nós imitamos o Pai? Né? No sentido de que mesmo com medo do mundo que nos cerca, das relações manchadas pelo pecado, nós imitamos o Pai nisso, como Jesus estava fazendo aqui, porque a defesa que Jesus faz de si mesmo aqui, ele, na verdade, no embate que ele tem com os judeus que começam a condená-lo, ele vai dizer, olha, eu não estou fazendo nada de mim mesmo, eu faço o que vejo o Pai fazer. E o que o Pai está fazendo aqui? Salvando o mundo por meio do Filho, o único caminho para o verdadeiro Pai, Jesus. É isso que o Pai estava fazendo, continua fazendo, e Jesus está imitando isso, diz, olha, o que eu faço é porque vejo o Pai fazendo. O Pai está salvando o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus não se defende de outra forma, a não ser dizendo, olha, eu estou imitando o Pai. E mais uma vez aparece a advertência, reparem comigo no final do versículo 23, que ele vai dizer, aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E aqui começa a haver uma divisão muito grande entre o pensamento religioso dos judeus da época, que era o povo de Deus, o povo que era para receber, que era para crer no Filho de Deus. Essas pessoas agora começam a se opor a Jesus. E Jesus vai dizer, olha, se vocês não me honram, se vocês não honram o Filho que Deus enviou, como único caminho para o verdadeiro Pai, vocês não estão honrando o Pai. E na verdade há uma grande realidade também nisso nos dias de hoje. Há muitos conceitos do mundo de hoje que são esses conceitos do pensamento judaico da época. Reparem comigo que o mundo de hoje diz assim, não sei se você já teve essas experiências, eu já tive, né? Principalmente no meio de evangelização, as pessoas dizem, não, mas o nosso Deus é o mesmo. A nossa religião pode ser diferente, mas os caminhos para Deus são o mesmo. Isso é uma mentira, porque na verdade, caminhos diferentes não levam ao mesmo Deus. Deus providenciou só um caminho para Ele, para chegar até Ele, para se reconciliar com o Pai verdadeiro, e para mim poder ter essa comunhão com o verdadeiro Pai, que cura o meu coração, que salva a minha vida de maneira eterna, que muda a minha história e me faz nascer de novo. Só há um caminho providenciado por Deus. E isso Jesus começa a colocar aqui de maneira clara. Ele vai dizer, olha, o caminho que vocês estão tomando está equivocado. Não sei se você já reparou em algumas coisas também, muito semelhantes no mundo de hoje, né? As pessoas dizem assim, não, o Deus que você está querendo me mostrar, eu já conheço. Talvez eu cheguei lá pelos caminhos do Buda, talvez eu cheguei lá, Maomé me mostrou o caminho, mas essas religiões, esses conceitos humanos, e eu não estou aqui fazendo discriminação nenhuma, nem um antissemitismo, mas esses caminhos, segundo a palavra de Deus aqui, não são caminhos que levam ao verdadeiro Pai. Porque o que João está enfatizando aqui de maneira clara, e que a palavra de Deus está nos trazendo, é que só há um caminho para o verdadeiro Pai, Jesus. A maneira que o próprio Pai, Deus, providenciou para que fosse reconciliado a raça humana com Ele, o homem se reconciliar com Ele, é somente por Jesus. Por isso esses conceitos do mundo moderno em que vivemos hoje, de que há vários caminhos para chegarmos ao Pai, de que todas as religiões têm o mesmo Deus, e vários outros conceitos, não poderíamos nos delongar aqui nisso, talvez um tema para uma outra mensagem até, são equivocados. Isso é uma mentira, de acordo com o que nós estamos vendo aqui com a palavra de Deus. E bem pelo contrário, quem não honra o Filho, segundo o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, não honra o Pai que enviou o Filho. Né? E isso é interessante, porque quando a gente passa a entender isso pela fé, quando Deus realiza a sua obra no nosso coração, por meio do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então eu posso, como você, dizer assim, beleza, eu entendi. Esse Jesus que a palavra de Deus está mostrando é o Filho de Deus. Eu creio e recebo Ele
como meu Senhor e Salvador, é interessante o que acontece nesse processo. Acompanhe comigo no capítulo 6, avance um pouquinho, agora só virar a página de repente, na Bíblia Digital avance um pouquinho. No capítulo 6, versículo 37 a 47, nós vamos ver o que acontece quando uma pessoa reconhece quem é Jesus. Jesus vai nos dizer assim, agora sim, versículo 37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? E começaram a criticá-lo. Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai, asseguro-lhes, aquele que nele crê tem a vida eterna. É muito interessante como isso acontece aqui, porque Jesus está dizendo, olha, aquele que o Pai me der, ele vai vir a mim, vai me reconhecer como Deus, como Filho de Deus, e como único caminho para o Pai. E o Pai vai confirmar isso no coração do Filho, né? Essa relação que começa a existir é muito interessante, porque isso não aconteceu aqui com os judeus. Se vocês repararam comigo na leitura do texto, no versículo 43 e 44, os judeus começam a criticar Jesus, porque eles não estavam vendo Jesus como João está mostrando aqui, como o verbo, como o Filho de Deus, como a verdade, como o único caminho para o Pai, mas os judeus estavam enxergando só o homem, Jesus. Estavam dizendo, mas esse não é José, não é filho de José? Nós não conhecemos, ele não tem nem 50 anos e está aí falando que é Deus. E talvez essa seja muito das reações no mundo moderno de hoje, no contexto em que nós vivemos nos dias de hoje. Talvez quando nos falem de Jesus para alguns de nós, dizem, mas cara, esse foi um galileu que viveu há 2000 anos. Quem é de fato esse Jesus? Será que é possível crer num homem que viveu? O mesmo estava acontecendo aqui. E o embate que passa a ver, a maneira como Jesus conduz essa relação com o povo da época que não o aceitava, que o criticava, é muito interessante e tem muito a nos dizer nesta manhã. Se você avançar um pouquinho mais, no capítulo 8, no versículo 38 a 45, nós vamos perceber essa dura realidade que Jesus coloca para eles no seu tempo. Ele vai dizer, olha, se não for por mim, vocês não vão encontrar o Pai verdadeiro. E Jesus realça isso no embate com eles de uma forma que mesmo se opondo, mesmo essas pessoas tentando matá-lo, como fazem hoje também, não é mesmo? Matar o verdadeiro Jesus, no sentido de colocar outros caminhos, e isso os judeus estavam fazendo aqui, eles vão ter um embate muito sério, e Jesus os repreende de maneira severa. Acompanhe comigo no versículo 38 do capítulo 8. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do meu Pai, Jesus falando, né? E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. E Abraão é o nosso pai, responderam eles. E disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria linguagem e é mentiroso e pai da mentira.
É muito forte o que Jesus está dizendo para eles aqui. Realmente é pesado. E eu não pude excluir esse texto desta mensagem essa manhã. Porque Jesus desmascara tudo o que estava envolvendo o povo que estava ouvindo ele na sua época. Ele está dizendo, olha, vocês acham que o pai de vocês é Deus. Mas o que está acontecendo aqui? Para que vocês entendam rapidamente o que está acontecendo. Os judeus, o caminho que o povo de Deus, os judeus da época de Jesus estavam procurando chegar até o Pai, era por meio da lei, do cumprimento da lei. Ou seja, os fariseus, o principal partido da época, tinha a ideia de que o relacionamento com Deus era pautado somente pelo cumprimento da lei, ou seja, cumprindo as exigências da lei mosaica, né, que estava prevista no Antigo Testamento, a Torá que eles tinham, a Bíblia da época deles, era dado o caminho para eles chegar ao caminho que eles tomavam para chegar ao Pai. E eles acreditavam que o caminho que eles estavam tomando era o correto e que eles estavam, de fato, adorando o Deus verdadeiro e imitando a Abraão, que diziam eles, segundo o pai deles era. Mas Jesus diz, olha, não é esse o caminho que é dado a vocês agora, para chegar ao Pai. Vocês estão equivocados. Na verdade, vocês estão pensando que estão fazendo a vontade de Deus, estão chegando ao Pai, mas não estão. Na verdade, o Pai de vocês é outro. E Jesus deixou claro quem era aqui no versículo 44. Ele disse, olha, vocês pertencem a um outro Pai. E aqui é interessante, porque na verdade ninguém de sã consciência, pelo menos não é o que se percebe aqui dos judeus, estava dizendo, olha, nosso pai é o diabo. Não é isso que os judeus estavam dizendo. Na verdade, eles estavam dizendo abertamente, olha, nosso pai é Deus. Mas Jesus diz, não, o pai de vocês é outro. Na verdade, vocês estão sendo enganados. Né? E o grande sinal de alerta, que nós devemos aprender com isso, aprender com o que os judeus estão passando aqui, do que Jesus está ensinando para eles, acende sim um sinal de alerta também para nós nos dias de hoje. Será que de repente nós não tomamos outros caminhos para Deus, além daquele que Ele mesmo providenciou para que fosse chegar ao Pai? Será que de repente nós não tomamos o caminho da realização pessoal? Eu sou digno do meu trabalho. Será que eu não tomo o comportamento do legalismo, cumprindo certas regras, de repente somente vir ao culto no domingo, cumprindo alguma regrinha durante a semana de devocional, de repente Deus me aceite como Pai? Mas o caminho que Jesus está colocando aqui, que a palavra de Deus nos traz, não é por nenhum outro meio, a não ser pela pessoa de Jesus. Se tornar filho de Deus, do verdadeiro Pai, só existe um caminho, e ele é providenciado por Deus enviando o seu Filho a este mundo. Este Jesus que a Bíblia está mostrando aqui, porque o próprio Jesus disse que apareceriam outros Messias, né? Outros que se diriam Messias, que se colocariam como pessoa de Jesus. Mas na verdade só um é o Filho. Só este Jesus que a palavra de Deus está mostrando é o caminho para o verdadeiro Pai. E se você ainda recorda da introdução, da necessidade que eu e você temos de encontrar o verdadeiro Pai, e de nesse relacionamento com o Pai verdadeiro, sermos curados das nossas mazelas, da ferida que nós sofremos na caminhada, nos relacionamentos muitas vezes conturbados que temos uns com os outros, manchados pelo pecado, a necessidade de irmos ao Pai pelo caminho que Ele providenciou. Há uma necessidade, é uma questão de vida ou morte. E agora sim, passando à conclusão, já caminhando para o final, avance só um pouquinho em João 14, alguns capítulos adiante, concluindo já, e logo após nós teremos um lindo louvor que vai também concluir a mensagem. João 14, 6, talvez um versículo que até você saiba de cor. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho, para mim e para você, chegarmos ao verdadeiro Pai. Ele foi providenciado, Ele está à disposição. E independente do pai que você tenha nessa terra, bom, mal, de repente você nem teve pai. De repente o seu pai cometeu atrocidades com você, disse que você não prestava, disse que de repente você não ia ser nada. Existe cura para você. Existe cura no relacionamento com o verdadeiro Pai, por meio de Jesus. O verdadeiro Pai está de braços abertos para te receber como filho, mudando a sua condição eterna, trazendo para você aquilo que você precisa para ter uma vida que agrade a Deus de relacionamento com o verdadeiro Pai.
e ele é providenciado por meio de Jesus. Que nesta manhã, eu e você possamos receber de braços abertos esse Pai querido, esse Pai tão, que nos amou de tal forma, que enviou o seu único Filho, e que por meio dele nós possamos encontrar o verdadeiro Pai. Que você nessa manhã possa encontrar o verdadeiro Pai, por meio de Jesus, o único Filho. Eu vou orar depois do louvor, mas nesse momento que a banda vai tocar, a música, você pode refletir diante de Deus sobre a sua condição. Reflita, pense no seu relacionamento com o seu Pai terreno e na impossibilidade de Ele providenciar aquilo que só o verdadeiro Pai pode fazer por você. E que por meio de Jesus você possa encontrar o caminho para o verdadeiro Pai. Essa música que nós vamos cantar diz assim: Pai querido, eu estava perdido, mas o Senhor me encontrou. Que isso possa acalentar o seu coração e olhar para o Pai Celestial e dizer assim: Senhor, agora sou eu que me chego a Ti e quero andar contigo. Perdido estava, mas Jesus vieste a mim. Perdido estava, quando vieste a mim. Ansioso estava, mas Jesus vieste a mim. Ansioso estava, quando vieste a mim. Perdido estava, mas Jesus vieste a mim. Perdido estava, quando vieste a mim.
Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti como filhos, cremos e recebemos em Jesus, e mesmo aqueles que ainda nesta manhã não Te reconhecem como filho, que possam diante de Ti, crendo na Tua palavra, entregar suas vidas. Nós clamamos por todos aqueles que ainda não Te conhecem, que venham a Te conhecer por meio de Jesus. E Pai, são tantas histórias aqui nesta manhã, diferentes, diversas, alguns talvez muito machucados no seu relacionamento com o seu papai, talvez pais que de repente se sintam tão constrangidos de não terem feito aquilo que deveriam ter feito por seus filhos. Mas Pai, nós clamamos a Ti, o verdadeiro e único Pai. Traz o Teu Espírito de forma que possamos ser curados na Tua presença, no sentido de, ao relacionarmos contigo, o verdadeiro Pai, possamos encontrar em Ti o verdadeiro afeto, a verdadeira bênção para sermos filhos que realmente caminham de forma adequada. Pai, colocamos diante de todos aqueles que de repente por várias situações tenham dificuldades com seus papais que ainda tenham dificuldades com seus filhos. Pai, Tu mesmo disseste que Tu viria para reconciliar pais com filhos, conforme está lá em Malaquias também. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, que por meio de Jesus, Teu único Filho enviado ao mundo, possamos chegar a Ti, o verdadeiro Pai, e recebermos graça para vivermos uma vida que Te agrade. Despede o Teu povo em paz e nos abençoa, nos protege e nos leva ao conhecimento do verdadeiro Pai por meio de Jesus. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Marta. Que Deus nos abençoe, que esse dia seja um dia gostoso de comunhão, de alegria no Senhor. Papais, que Deus os abençoe. Que o Senhor seja realmente o seu Deus. E esse Pai querido nos abençoe nesta semana. Amém. Podemos ir. Feliz Dia dos Pais, né? Já tá fazendo um ano, quase? Passamos, hein? Que massa. Como passa, né?